Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família. Muito bom que você está aqui conosco em mais um domingo para prestar este culto de adoração, para prestar esse louvor, esta homenagem a esse Deus maravilhoso, Deus que nos dá a vida, que nos sustenta, Deus que nos dará salvação. Você é muito bem-vindo aqui a este lugar. Se porventura você está nos visitando, também ficamos muito alegres pela sua visita aqui a este nosso espaço virtual da Primeira Igreja Batista em Augusto Franco. Vamos fazer esta oração e eu espero que você possa agora se assentar, chamar os que estão ao seu lado. Caso tenha alguma pessoa com você, sua família, sente um pouco agora no sofá, na mesa, onde você estiver, para que juntos possamos entrar agora nesse espírito de adoração e também de comunhão. Vamos fazer esta oração inicial. Convido você a fechar os seus olhos. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que és e que há de vir. Pai Santo, nós estamos aqui reunidos como igreja para te adorar, para te louvar, para exaltar o teu santo nome. Pai Santo, bom é termos esse privilégio de expressar louvores ao Senhor. Bom é estarmos também reunidos, apesar do distanciamento social. Bom é poder estarmos reunidos aqui no mesmo Espírito, podendo estar proclamando a Tua palavra, adorando ao Senhor e juntos edificando-nos um ao outro por meio deste culto que nós estamos realizando ao Senhor. Abençoa, Pai Santo, neste momento, cada lar, cada pessoa, cada família que está, ó Deus, aqui agora representada. Cada pessoa que está buscando ao Senhor neste momento. Que o Senhor derrame a sua paz, a sua misericórdia. Fica, Pai Santo, conosco. Que durante esta programação, que o Senhor receba os louvores, que o Senhor nos instrua por meio da Tua palavra e ensine o Teu povo a andar conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Ó Pai, sabemos que estamos passando por tempos difíceis, tempos de pandemia, tempos de crise. Ajuda-nos, Pai, apesar de estarmos passando por essa dificuldade, ajuda-nos a enxergar a Tua bondade, ajuda-nos a enxergarmos o Teu pastoreio sobre nossas vidas. Fica conosco, Pai Santo, dá-nos a Tua bênção. É em nome de Jesus que nós oramos e também já agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Fique conosco, adore ao Senhor e vamos começar então louvando a esse Deus maravilhoso. Quem é que anda sobre o mar e acalma o temporal, que alimenta a multidão e cura todo mal? Tu que és eterno Criador, Tu, glorioso, santo e rei de amor. Quem é maior que os sonhos meus, em tudo satisfaz. Quem no deserto faz chover, Príncipe da paz, Tu que reina no meu coração, és o alvo da minha paixão. Na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali.
a vida triunfou. Quem é maior que os sonhos meus, em tudo satisfaz, que no deserto faz chover, o príncipe da paz, tu que reinas no meu coração. Paixão, na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Provaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Na cruz amaste a mim, foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Que és eterno Criador, tu, glorioso, santo e rei de amor, tu, que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão, não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Te adorando.
em verdade te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, ministrando louvor. A paz do Senhor. Salmo 111. Aleluia. Darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhes as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Amém. Nesse momento, eu gostaria de me dirigir a vocês e ler a palavra do Senhor que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz: cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Então, nesse momento, nós estaremos reservando esse espaço, esse tempo, para que você possa dedicar ao Senhor os seus dízimos e ofertas. Lembrando que você pode fazer isso de duas formas. Você pode fazer o depósito na conta da igreja, você pode também colocar o seu dinheiro, a sua oferta, o seu dízimo, dedicar ao Senhor hoje e guardá-lo para quando nós retornarmos às nossas programações presenciais, você ali poder fazer a entrega.
nós não fazemos isso porque necessitamos. Nós fazemos isso como um privilégio, como forma de agradecimento a Deus que nos dá todas as coisas, como forma de adoração a esse Deus maravilhoso e como forma de expressar também o nosso louvor. Então, enquanto nós adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor, por meio dos irmãos aí Alex e Camila, que estará trazendo uma música, um louvor para que possamos aí estarmos entoando ao Senhor, eu quero que você dedique a Ele os dízimos e as suas ofertas. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu, tu és meu. Os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu, tu és meu. Tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Graças a Deus. Então, nós vamos orar agora, dedicando ao Senhor os dízimos e ofertas que foram entregues diante do Senhor e para o Senhor, para o sustento da sua obra. Pai, agradecemos pelos dízimos e ofertas que foram entregues neste momento ao Senhor. Alguns já têm feito isso por meio de depósito bancário, outros estão guardando, reservando-os em suas propriedades, em suas casas. Queremos, Pai, agradecer ao Senhor por cada valor que foi dedicado e entregue a Ti, Pai. Que o Senhor esteja derramando as Suas ricas bênçãos sobre as pessoas que estão fazendo isso, que estão contribuindo com a Tua obra. Que o Senhor sustente os Teus servos, as Tuas servas. Que o Senhor faça chover, ó Pai, nos seus campos e que nada possa assim lhes faltar. Abençoa todos, Pai. Abençoa agora, de maneira também especial, aqueles que estão buscando um trabalho, aqueles que estão batendo, ó Pai, nas portas e não têm encontrado, aqueles que tiveram seus contratos temporariamente suspensos, aqueles que foram desligados por conta desta crise. Rogamos ao Senhor a Tua misericórdia, para que ao retornarmos, ó Deus, às atividades normais, que essas pessoas possam conseguir os seus trabalhos de volta, e aqueles que foram, Deus, desligados, que possam encontrar outros postos de trabalho, para que eles também possam ter a alegria de contribuir. Porque assim mesmo o Senhor nos ensinou, quando o Senhor disse que é muito melhor dar do que receber. Abençoa, Pai, a Tua igreja. Abençoa, Deus, a Convenção Batista Sergipana, o sustento dos missionários, o sustento da Tua obra em Sergipe, também no Brasil. Ó Deus, abençoa também esta campanha de missões mundiais que estamos já quase no fim, que também o Teu povo possa contribuir, orar e contribuir pela expansão do Teu reino ao redor do mundo. Sabemos, Pai, que o Senhor tem nos abençoado, sabemos que o Senhor é o Deus que nos dá todas as coisas. Então, Pai, nosso muito obrigado, nosso agradecimento, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós teremos o período da mensagem bíblica e hoje nós temos um convidado especial, nosso querido amigo, pastor Marivaldo Queiroz, ele que está em Portugal, nos arredores ali da cidade atuando como missionário ali naquele país. E para nossa alegria, ele está conosco hoje e vai trazer a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Antes teremos também um louvor da nossa querida irmã Cátia, a esposa do pastor Marivaldo, que também nos alegra com esta participação. Então, graças a Deus pela vida deste casal, continue orando por ele, continue orando por esse casal, pela família missionária ali em Setúbal, certo? Na região metropolitana de Lisboa, Portugal. Então continue orando por eles, continue intercedendo a Deus pela vida deles e pelo trabalho missionário que eles têm realizado ali naquela cidade. Então, que bom. Permaneçamos aqui para louvarmos ao Senhor e na sequência recebermos a mensagem de Deus para as nossas vidas por meio do seu servo, o pastor Marivaldo. Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Batista em Augusto Franco, vocês que são pastoreados pelo pastor Nilton e por sua esposa, a irmã Carlinha. Estou muito feliz por neste dia poder fazer parte deste culto, em que os irmãos podem reunir-se e prestar ao nosso querido e bondoso Deus. Espero que essa música toque o seu coração, como tem tocado o meu, pois sua letra é profunda. A letra diz que eu, Kátia, não quero ser para Deus apenas uma serva, mas eu quero ser uma serva que toca o coração do Senhor. E tudo que eu preciso para tocar o coração de Deus está nele.
E tudo o que eu quero é estar na presença do Senhor e comer à mesa dele, como um filho come com seu pai. Me conheces, sabes tudo o que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Graça e paz, meus queridos irmãos. É um prazer imenso voltar a falar com vocês.
que estou muito agradecido ao pastor Nilton Melo por essa oportunidade de poder ministrar no culto em família dessa querida igreja, tá bom? Abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículos de 19 a 26. Atos, capítulo 11, versículos de 19 ao 26, que diz assim a palavra de Deus. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permaneceram no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados de cristãos. Amados irmãos, o título da mensagem de hoje é as características de uma igreja que faz diferença. As características de uma igreja que faz diferença. Naturalmente que essa mensagem tem muito a ver com a amada igreja. E daqui a pouco os irmãos vão perceberem, né, por quê. Os irmãos vão estar percebendo. Eu não creio que Deus esteja em busca, interessado, que sejamos apenas uma igreja boa. Deus deseja muito mais do que isso. Deus, Ele quer de nós, ou que nós sejamos uma igreja que cause influência no mundo. Nós temos testemunhos de grandes missionários que, em tempos passados, como também nos tempos atuais, mas eu diria, pelo menos, eu vou citar 2 aqui, um deles é Hudson Taylor, que foi para a China como missionário, e durante o seu tempo que ele esteve na China pregando o evangelho, conseguiu levar mais de 200.000 pessoas aos pés de Jesus. Naturalmente que outro missionário também foi maravilhoso na pregação do evangelho, e eu estou falando de Guilherme Carey, homem de Deus, né? Homem que pregou as missões modernas. E diante desses homens nós podemos ver que não é diferente conosco. Não pode ser. Nós, como cristãos, como igreja de Deus, nós temos que fazer a diferença no mundo. E naturalmente que Deus quer exatamente que nós possamos influenciar esse mundo. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus, ministrada por Paulo, direcionando aos irmãos de Roma, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento. E nós aprendemos que a nossa mente é a mente de Cristo. E nós precisamos anunciar o evangelho por todas as partes. Então, essa deve ser a qualidade da igreja. A igreja de Cristo, ela tem que estar pronta a fazer a diferença onde quer que ela esteja. Nesse texto, aliás, no capítulo aqui 11, no versículo 21, nós vemos a aprovação do Senhor para o surgimento de uma nova igreja. Diz aqui o versículo: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Os irmãos sabem que eles estavam exatamente em Antioquia. E estavam ali por uma razão. E a igreja de Antioquia, ela nasceu com a chegada dos irmãos que fugiram de Jerusalém.
A perseguição era grande em Jerusalém. E esses irmãos fugiram. E alguns deles foram parar exatamente em Antioquia. E eles que saíram de Jerusalém foram expulsos depois da morte de Estevão. Então esses irmãos, isso vocês podem ver em Atos capítulo 8, né, versículos 11, 19, 20. E esses irmãos então ali começaram a igreja de Antioquia. Agora, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção numa coisa. Porque o surgimento dessa igreja não foi pela iniciativa dos apóstolos, não foi pela iniciativa daqueles apóstolos que tinham essa responsabilidade, né, de planejar o crescimento estratégico da igreja pelo mundo afora. No caso de Antioquia, a igreja surgiu porque alguns cristãos foragidos, que estavam fugitivos lá de Jerusalém, que foram expulsos, na verdade, de Jerusalém, chegaram a Antioquia, e por serem cristãos, se reuniram para adorar a Deus. Que coisa linda! Eles estavam angustiados, estavam ali naturalmente apavorados, estavam de uma certa forma ali sem nada, porque eles foram expulsos de Jerusalém, mas eles encontraram forças para se reunirem, e aí a gente vê a comunhão dos santos e a fortaleza, o poder da igreja de Deus, porque eles se reúnem e ali começa a igreja batista, né? Ou a igreja evangélica em Antioquia, a igreja dos cristãos. E, naturalmente, que aquela igreja não nasceu num projeto de plantação de igreja, mas a igreja que somos nós estava ali. E eles começam a louvar a Deus. Na verdade, aquela igreja nasceu do próprio Deus, por iniciativa do próprio Deus. Deus, ele faz desse jeito. Claro que Deus vai usar estratégias humanas. Deus vai usar. Deus nos possibilita, Deus nos dá sabedoria. Né? Eu já trabalhei em coordenação, né? Dentro de uma convenção para crescimento da igreja, para abrir novos trabalhos. Eu sei o que é isso. Mas muitos dos trabalhos, no nosso estado de Sergipe, inclusive, nasceram, surgiram de grupo de irmãos. Irmão que se mudou para aquela cidade e ali começou na sua casa e depois procura a convenção para dar o suporte. Mas começou com eles, não começou com a convenção. Isto é maravilhoso. Como também muitas igrejas começam através de outras igrejas. E naturalmente que Deus faz as coisas acontecer do seu jeito. Né? E a gente vê então aquilo que aconteceu, a gente percebe na vida dos irmãos, na vida de vocês. Porque os remanescentes de Israel permaneceram aí na igreja, pelo menos 4 irmãos que ficaram na igreja, fiéis ao Senhor, diante de tanta turbulência, diante de tantos problemas. Quando muitos acharam que ia fechar a igreja, Deus faz acontecer algo tremendo. Deus leva muitos de vocês para esta igreja, para fortalecer os que já estavam e, orientados pelo pastor Newton, a igreja passar a crescer em todos os aspectos. Em quantidade, em qualidade, espiritualidade, e a igreja começa a abrir a sua visão missionária, pessoas se convertem, pessoas são edificadas, pessoas são reconciliadas, e a igreja vai crescendo ao ponto que já chegou. Uma grande igreja para a honra e para a glória do nosso Deus. Veja, Deus leva vocês exatamente para fazer acontecer aquilo que já aconteceu em tantos outros lugares. Creio que Deus mesmo enviou aqueles irmãos, fez uso desses irmãos para chegar até ali. Eu creio, irmã Kátia, que Deus fez isso. Deus viu a aflição daqueles irmãos lá em Jerusalém, disse: eu vou tirar eles daqui, vou levar eles para Antioquia, eles vão começar uma igreja, vou fazer prosperar o caminho deles e eles vão crescerem e vão se tornar uma grande igreja. E realmente, o crescimento da igreja de Antioquia foi um crescimento extraordinário. E aquela igreja se tornou uma igreja missionária. E foi naquela igreja,
Presta atenção, foi naquela igreja que os primeiros irmãos ali, os irmãos ali foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque eram seguidores de Cristo. Pois bem, a mão do Senhor estava com eles e eles tinham a aprovação do Senhor e que se manifestava na vida deles e naturalmente que havia edificação e conversão na vida de muitas pessoas. Essa igreja nasceu, né, unicamente pela ação direta do Senhor. Eu sempre lembro daquele exemplo daquele homem que era um endemoniado lá em Gadá, quando Jesus chega em Gadara, e ali Jesus ele vai ministrar sobre aquele homem. Primeiro Jesus libertou aquele homem dos demônios, depois Jesus ministra, porque depois que Jesus libertou ele, ele voltou à sua sã consciência, Jesus pregou a palavra, falou da sua graça, da sua salvação, aquele homem entendeu a mensagem de Jesus, se arrependeu dos seus pecados, entregou a sua vida a Jesus, e depois daquele tempo que ele passara com Jesus, nós não sabemos se foi o dia todo, se foi 2 dias, 3 dias, o que se sabe é que aquele homem queria seguir Jesus. Mas Jesus disse a ele, não, você vai voltar para os seus, para a sua família, para a sua terra. Aquele homem era de uma cidade que fazia parte da região de Decápolis. Decápolis é uma região de 10 cidades. E quando ele chega ali, ele vai testemunhar. Ele foi enviado por Jesus. Olha só que coisa interessante. E ele vai então testemunhar o que Jesus fez na vida dele, lá com a sua família e com seus amigos. Eu sei que alguns anos mais tarde o apóstolo São Paulo foi visitar a região de Decápolis. E Paulo se deparou diante de várias igrejas, muitos irmãos louvando e adorando ao Senhor. Deus, ele faz com que as coisas que aos olhos humanos pareçam impossíveis, se tornarem possíveis. Porque é Deus que transforma. A mão do Senhor esteve também com aquele homem. E muitas pessoas conheceram a Jesus como Senhor e Salvador. Em segundo lugar, a igreja, ela recebe a autenticação dos apóstolos. Muito embora a igreja seja uma instituição divina, Deus também usa homens para estabelecê-la e edificá-la. Então, nós vamos perceber que a igreja depois resolve enviar Barnabé a Antioquia. E aí a gente percebe 2 coisas nessa iniciativa da igreja. Primeiro, a unidade da igreja. A igreja estava unida. E a igreja entende que como muitas pessoas estavam se convertendo em Antioquia, então a igreja entendeu que Antioquia precisava de um pastor. E aí a igreja envia um missionário. Olha que interessante como tem tudo a ver com vocês. A igreja envia um missionário para cuidar dos irmãos de Antioquia. E este homem é Barnabé. E Barnabé não era simplesmente um missionário. A Bíblia mostra Barnabé como um homem que era misericordioso, piedoso, amável. Aquele homem, ele foi capaz de pegar as suas riquezas, desfazer das suas riquezas, para distribuir com os irmãos, né, para que não houvesse necessitado na igreja. Impressionante. Conhece aquele hino? Lembra daquele hino antigo? Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Então, ele era esse homem. Era conhecido também como José das Consolações. Porque ele era aquela pessoa que não só pregava o evangelho, mas que dava assistência às pessoas. Né? Eu não sou cantor, irmão. De vez eu arrisco cantar um trecho da mensagem, da mensagem da música, é para os irmãos entenderem, né, a mensagem aqui pregada, tá certo? Mas a cantora aqui é a irmã Kátia,
certo? Ainda olhei para ela me ajudar, mas ela não entendeu e não me ajudou nessa música. Mas tudo bem, os irmãos já entenderam. Então, esse era Barnabé. Homem de Deus, homem piedoso, conhecido como o José das Consolações, generoso, era aquele, o seu nome já fala isso. Porque o nome Barnabé significa, se José significa consolação, Barnabé significa aquele que acrescenta. Homem piedoso. A Bíblia diz que ele era homem piedoso e cheio de temor e fé. Coisa linda. Que maravilha. E sabe, esse homem era tão importante, e aí o pastor Nilton sabe muito bem, que esse homem, ele, no momento difícil de Paulo, no início da conversão de Paulo, quando ele foi se juntar com alguns discípulos de Jesus, os discípulos tiveram medo e não queriam Paulo com ele, porque Paulo era muito ousado e Paulo queria já desafiar, né, a sociedade e pregar o evangelho nos lugares de grande perseguição, e os discípulos ficaram com medo. Alguns até desconfiados se realmente Paulo estava mesmo convertido. E outros que ainda que visse a conversão dele, estavam com medo dessa ousadia de Paulo de ir para o meio lá, né, dos perseguidores, e rejeitaram Paulo. Claro que havia uma outra situação também, que não preciso falar aqui, mas Paulo, então, fica só. E sabe quem vai buscar Paulo? Barnabé. É Barnabé que vai atrás de Saulo. Diz o texto aqui que Barnabé vai atrás de Saulo. Saulo estava onde? Em Tarso. E ele vai atrás de Saulo. E ele, então, vai preparar Saulo. A igreja de Jesus, ela deve estar estabelecida, primeiro, sobre a pedra angular que é Jesus, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E segundo, a igreja precisa da autenticidade como verdadeira igreja de Jesus Cristo. E aí nós temos os representantes da igreja de Cristo, que são os apóstolos. Paulo ainda não era apóstolo, né? Estava se tornando um apóstolo. E para essa preparação foi preciso Barnabé. Eles passaram 1 ano juntos de preparação à frente da igreja. Aqui, ó. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados de cristãos. Coisa maravilhosa. Vocês estão entendendo o quanto esse homem Barnabé era importante, foi importante para a igreja? Aquele Barnabé que estava junto naquele momento da composição dos diáconos, que viu que era importante ter os diáconos para ajudar os apóstolos, para que os apóstolos pudessem desocupar daquelas coisas e se preocupassem com o crescimento da igreja na terra. Pois bem, é Barnabé que vai para a primeira viagem missionária com o apóstolo Paulo. É Barnabé. Se Paulo foi importante, Barnabé também foi muito importante para o crescimento do evangelho. E aí nós vamos ver, né, que eles enviam Barnabé para essa missão, e a igreja começa a crescer em Antioquia, e agora Barnabé e Paulo juntos, eles vão agora montar uma estratégia de um crescimento, irmão Paulo, tremendo. Aí, irmão Paulo, eles vão fazer uma viagem missionária, a primeira viagem missionária, eles vão por terra, depois também vem a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, isso vai por terra, vai por mar, e vão invadindo cidades e cidades com o evangelho da graça de Jesus, distribuindo para as pessoas, e as pessoas começando a crer no grande poder de Deus, e as pessoas desejosas de receber a graça de Cristo. Porque Paulo tinha toda a autoridade, porque era um homem convertido,
mas também um homem cheio de sabedoria dada por Deus. E não era diferente com Barnabé. E aí nós vamos ver que a igreja foi abençoada com diversidade de dons. No capítulo 13, os irmãos podem abrir aí, versículo 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olha quanto a igreja cresceu. Olha que coisa impressionante. A igreja tinha profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. Veja, Saulo estava no meio deles. Líder. Entende? E aí, uma igreja que tinha profetas, doutores e mestres. A igreja não era uma igreja monocarismática. Era uma igreja, irmã Cátia, pluricarismática. Ou seja, era uma igreja que trabalhava em conjunto, todos juntos, num só propósito. Não era a ideia de que o pastor sozinho trabalhava. A ideia é que o pastor, o apóstolo e a igreja trabalhava e espalhava o evangelho de Jesus Cristo. Não é diferente com os irmãos. A igreja enviou Barnabé lá para Antioquia. Os irmãos, isso é a igreja de Jerusalém, os irmãos da igreja do Augusto Franco enviaram o pastor Marivaldo e irmã Cátia aqui para Portugal, para pregar o evangelho. E estão indo juntos. Isso é que é importante. Sustentando nas orações e como também abençoando a gente de todas as formas. Pois bem, Deus não deu apenas um dom, vários dons à igreja de Cristo. Não foi só a igreja de Antioquia, a nós também. Esses estavam sobre as vidas de várias pessoas. E nós sabemos que a igreja que cresce é a igreja do colegiado. Não é aquela igreja que atua só, aquela pessoa que atua sozinha. É a igreja que tem um colegiado conduzindo, o futuro, os projetos da igreja. Certamente o pastor Nilton reúne sua liderança e decidem junto, e a igreja vai junto com essa liderança para o crescimento do reino de Deus. Isso é importante. Segunda coisa, aqui. Nós vamos ver na igreja o lugar onde Deus fala. Certo? Versículo 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Onde é o lugar onde Deus fala? Na igreja. O Espírito Santo falou para a igreja: separe agora Paulo e Barnabé. Eu tenho uma missão para eles. Vocês já têm líderes agora. Vocês já podem andarem sozinhos. Eu tenho um projeto para Paulo e Barnabé. Separe os dois. Os dois têm uma grande missão a partir de agora. Não sabemos detalhes. Como foi que aconteceu, como Deus falou à igreja. Apenas pelo relato que nós vemos, Deus falou com eles e eles não tinham dúvida de que havia sido Deus e então obedeceram ao Senhor. É como Abraão, quando estava no vale, ouviu a voz de Deus, tão somente a voz de Deus, ele não ouviu a Deus, só ouviu a voz de Deus e Deus diz: vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão ouviu a voz de Deus. O que sabemos é que eles procuravam a cada dia interagir com Deus. E sabe uma coisa que eles faziam que é importante? Uma coisa que eles faziam que é importante? Interagindo com Deus, eles se colocaram à disposição e adoravam, e jejuavam, e oravam, e serviam ao Senhor. Em último lugar, nós vamos ver que havia ali um grande projeto de Deus
que era levar o evangelho por todas as nações. E aí nós vamos entender uma coisa. A nossa parte não é falar para Deus, mas ouvir a Deus. A nossa parte é ouvir a Deus e saber o que Ele quer que nós façamos. Ouça a voz de Deus. Ele sabe o melhor para você. Ele é que vai dizer o que você deve fazer. A nossa parte é nos disponibilizar e deixar Deus falar o que Ele quer fazer através de nós. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que olhar as consequências. Algumas pessoas perguntaram para mim, pastor, como é que você vai viver em Portugal? Eu disse, Deus vai me dar toda a provisão. Deus vai cuidar de nós. Até quando eu cheguei aqui, teve duas irmãs aqui da igreja, né, que disseram assim, pastor, nós não sabemos como é que o senhor vai viver com essa gratificação que a gente dá, que é tão pouca. E eu disse, Deus proverá. Deus vai cuidar da minha família, porque Deus me trouxe para cá, então Ele vai prover. Né? É Ele que vai tocar nos corações, é Deus que vai nos sustentar. Então, nós vemos aí obediência e comprometimento. Isso é muito importante. Versículo 3 para terminar. Diz assim, então jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E no versículo 4 diz que eles foram enviados, pois, pelo Espírito Santo, e desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre, chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar, e havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mas tal, e aí vai a história. Várias cidades eles saíram pregando o evangelho e vidas sendo transformadas, inclusive eles trabalhando na vida daqueles que estavam até sendo guiados por Satanás, como aquele mágico que eles encontraram, mas eles não desistiram e continuaram pregando o evangelho, repreendendo aquele falso profeta e o nome de Bar-Jesus e propagando o evangelho sem impedimento algum. Ainda que se levantasse contra eles, querendo impedir, mas eles continuavam firmes, anunciando a palavra por todas as partes, porque quem separou eles foi o Espírito Santo. Quem estava levando eles era exatamente Jesus Cristo para a conquista das nações. Aí eu vou dizer uma coisa para os irmãos. O texto diz que depois de jejuar e orar, eles foram enviados. Da mesma forma que eles se dispuseram a ouvir a voz de Deus, eles se dispõem também a obedecer a Deus. E aqui nós vemos que eles fazem com a mesma atitude, depois de jejuar e orar, impor as mãos. Eles estavam cheios de amor e temor pelas almas perdidas. Era a igreja do Senhor. Eles estavam representando a igreja de Cristo. Eles não estavam fazendo a coisa por conta própria. Quero chamar a atenção para isso. Não estavam fazendo a coisa por conta própria. Eles estavam fazendo porque Deus tinha mandado. Porque Deus tinha determinado. Porque Deus assim falou para eles. E é assim que tem que ser também conosco. Eles estavam de acordo com aquilo que receberam do Senhor. Quando a igreja colocou as mãos sobre eles, a igreja estava ali, né, não somente consagrando eles para esse ministério, para essa missão, mas a igreja estava também se comprometendo com eles. Ou seja, não estava apenas enviando aqueles missionários, mas a igreja também estava indo com eles. A igreja estava dizendo, vai Paulo, vai Barnabé, nós estamos também indo com vocês. Seja nas orações, como também em tantas outras coisas. E aí, meus irmãos, eles foram enviados pela igreja de Antioquia. Essa igreja fez toda a diferença no mundo. A igreja que confia em Deus. A igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade. É aquela igreja que cria ousadia. Porque ao ler os demais capítulos de Atos, sabemos que Barnabé e Saulo, revolucionário,
eles causaram coisas tremendas no mundo daquela época. Né? Em várias, fosse na Ásia, fosse na Judéia, fosse na Europa, como aconteceu em Filipos, né? Quando Paulo planta a igreja de Filipos, aquela igreja também se torna uma grande igreja missionária, e aí se expandindo até Roma, e depois Espanha, e depois tantos outros lugares. O poder da igreja que confia em Deus. Essa igreja de Antioquia nasceu pela iniciativa e aprovação do Senhor. Essa igreja recebeu a autenticação dos apóstolos, foi abençoada com a diversidade de dons, era um lugar onde Deus falava, e era uma igreja obediente, comprometida com a revelação que Deus lhe dava. Não é diferente conosco, não é diferente com os irmãos. Vocês são bênção do Senhor. Vocês têm realmente feito exatamente aquilo que o Senhor tem mandado. E que Deus continue conservando os irmãos assim. Que vocês possam cada dia continuar crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Que Deus continue usando o seu pastor, um homem de Deus, um homem correto, um homem de fé, um homem realmente comprometido com a causa de Deus. Eu conheço o pastor Nilton. Um homem que vocês podem dizer, o nosso pastor é uma bênção. Porque é um homem que ama, que cuida das suas ovelhas. E sei que Deus fará grandes coisas através, não somente do pastor Nilton, mas de cada um de vocês. Deus vai continuar usando o pastor Nilton, sua amada esposa, que é uma bênção também, sua família, como também cada família dessa Mara Igreja. Então, que Deus os abençoe. Não tenham medo desse tempo. Né? O mundo está em pânico. Nós não, porque nós temos a paz de Cristo. Porque nós temos Jesus. Porque nós temos o Senhor do nosso lado. Porque a mão do Senhor está sobre nós. E o Senhor cuidará de cada um de vocês em todos os aspectos. Seja no aspecto físico ou espiritual. Deus os abençoe. No nome de Jesus. E um abraço para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe. Jesus, teu nome satisfaz por todo mundo.
Muito bem, estamos já concluindo este culto de adoração, de celebração ao nosso Deus. Queremos só lembrar a você que nossas programações continuam durante a semana e aí eu faço um apelo especial. Olha, veja quem é que não está participando dos nossos encontros e ligue para essas pessoas. Ainda que essa pessoa participe, também ligue para ela. Vamos tentar ter uma comunhão mais intensa durante esta semana. Ligue para essa pessoa, preferencialmente ligue, faça chamada de WhatsApp de vídeo, para que você possa ver a pessoa, conversar com ela e aí estreitar os nossos laços. Nossa programação continua, terça-feira, às 19h30, o nosso estudo no livro de Apocalipse. Então nós vamos estudar os capítulos 16, 17 e 18. Estudamos na semana passada o 13, 14 e o 15. E agora, esta semana, com a graça de Deus, 16, 17 e 18. Quinta-feira, 19h30, no nosso canal, aí no Instagram, nosso culto de oração. Então você também é nosso convidado. Teremos aí oração e estudo bíblico. Domingo, às 10 horas da manhã, o nosso culto dominical matutino. E à noite, às 18 horas, esse nosso encontro, nosso culto de celebração ao nosso Deus. Também queremos lembrar que a partir do dia 11 de maio, de segunda a domingo, de 11 a 17, nós teremos a Semana Missionária. Essa Semana Missionária, ela vai acontecer todas as noites, de segunda a domingo, das 20 às 21 horas. Então nós teremos a participação de alguns irmãos que serão mobilizadores. Iremos dividir a igreja em grupos e cada grupo vai ter um mobilizador que estará se reunindo com essas pessoas, compartilhando testemunhos missionários, pedidos de oração e aí fazendo essa semana maravilhosa, esta semana de oração. Não perca, participe, não se desconecte da sua igreja. Nós estamos congregando nesse período por meio da conexão da internet, por meio das redes sociais. Então não se desconecte, não fique sem congregar durante aí esse período que estamos sem os nossos encontros presenciais. Tá certo? Vamos orar, colocando diante de Deus nossas vidas, encerrando então este culto e pedindo ao Senhor as suas bênçãos durante esta semana que nós estamos agora entrando. Oremos. Pai Santo, agradecemos, Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos deu, de louvarmos ao Senhor por meio desse instrumento. Abençoa cada irmão e irmã que participou, que a mensagem que nós ouvimos possa, ó Deus, fazer morada em nossos corações e transformar também as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado e continuará nos ajudando. Pedimos ao Senhor pela semana missionária que teremos, que haja maior envolvimento e que juntos possamos estar, ó Deus, envolvidos com a expansão do Teu reino em todo o mundo. Ó Deus, que nessa semana você possa despertar o Teu povo da Primeira Igreja Batista em Augusto Franco para estarmos próximos uns dos outros, fazendo ligações, mandando mensagens, para que possamos estreitar os laços, Pai. Sei que muitos estão isolados durante esse período. Alguns irmãos sequer temos notícia, alguns não respondem chamados, mensagens. Então, Pai, que o Senhor possa estar estreitando os laços e que os irmãos possam estar juntos durante este período de isolamento social, para que nenhum dos Teus servos possa se sentir só. Porque nós não estamos só, nós temos o Senhor da glória conosco e temos a igreja do Senhor Jesus também. Ó Pai, também agora pedimos em favor das nossas vidas, durante esta semana que estamos apenas iniciando. Pai, toma os nossos passos, protege-nos, ó Deus, de todos os males, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Dá-nos, ó Deus, o pão de cada dia, que nossas famílias sejam protegidas pelo Senhor, que o Senhor esteja derramando sobre nós as Tuas bênçãos e as Tuas misericórdias. Que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça com a Primeira Igreja Batista em Augusto Franco e com os demais irmãos que se reúnem, ainda que virtualmente, em nome de Jesus, hoje
e sempre. Amém. Amém? Fiquem todos com Deus. Mais uma vez, você que nos visita, foi um imenso prazer. Se você quiser entrar em contato conosco, mande um e-mail, contato.pibaf@gmail.com. Vou repetir, contato.pibaf@gmail.com. Mande o contato, mande a sua mensagem, seu pedido de oração. Estamos juntos, não estamos presencialmente reunidos, mas estamos reunidos sempre. Nós somos a Igreja do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, lhe conceda uma semana de paz, em nome do Senhor Jesus.